Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso videocast SaúdeCast SP. Eu sou a Cristiane Balbis e comigo hoje está a coordenadora regional de saúde da região sudeste de São Paulo, a Andresa Aparecida Iabeco. Andresa, obrigada por aceitar nosso convite, bem-vinda. E acho que a gente pode começar falando um pouco dessa região. Eu queria que você falasse um pouco do perfil populacional da Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste e que a gente possa explicar com qual população o SUS da capital lida nesse pedaço de São Paulo. Olá, os que nos ouvem hoje. Agradecer o convite, Cris, em nome da Secretaria também agradecer e falar um pouquinho do nosso território da Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste. A Coordenadoria Regional de Saúde do Sudeste é a única do município que faz divisa com todas as outras coordenadorias, né? Além de fazer fronteira em várias cidades do ABC. Então, ela vai desde de Cangaíba até o Jabaquara. Então, a gente tem 5 supervisões técnicas de saúde. A gente tem Jabaquara, Vila Mariana, Ipiranga, Mocaricanduva, Penha e Sapopemba, Vila Prudente. Então, é uma região muito ampla e com diversidade ali, que é muito próspera e muito, muito importante da gente estar desenvolvendo papéis em saúde ali. Então, ela oportuniza a gente construir a questão da gestão em saúde ali no território, é bem importante. Agora, esse perfil populacional, para a gente explicar mais um pouco, assim, por exemplo, é uma região que tem uma grande população idosa ou são mais jovens adultos? Então, como é uma região diversa, né? Então, Vila Mariana, por exemplo, é uma região que tem em Mocaricanduva, a gente tem uma população mais idosa, né? Vila Prudente, Sapopemba, por exemplo, a gente tem uma população mais de adultos jovens. Então, ela é diversa, né? E com muitas possibilidades que a gente tem que pensar em como é que a gente vai construir um território tão diverso, né, na saúde, que a gente sempre atende a necessidade da população. É por isso que o SUS é esse mundo diverso, né, de cuidados. Andresa, uma coisa que eu acho que gera um pouco de dúvida assim, para as pessoas é essa divisão administrativa que a saúde tem, que ela não segue a divisão geográfica. Por exemplo, às vezes um bairro que eu acho que está na Zona Leste, dentro da divisão administrativa da saúde, o território está dentro da Coordenadoria Sudeste. Como é que a gente explica isso? Ela incorpora vários distritos administrativos. Hoje a gente tem 8 subprefeituras na Sudeste e 23 distritos administrativos. Então, a divisão, ela realmente é diferente de outras secretarias, por exemplo, como educação, assistência social, mas dentro do território ela tem os limites. Então, a gente tem equipamentos que pertencem a Sudeste, equipamentos que pertencem a Leste, que é muito bem definido, né? Vamos dar um exemplo, assim, por exemplo, de um equipamento e um bairro que as pessoas tendem a achar que é Leste e é Sudeste. Isso. E, por exemplo, Cangaíba. O pessoal geralmente fala, Cangaíba pertence a Leste. Não, Cangaíba pertence ao território da Sudeste, né? Quando a gente fala em gestão em saúde. Então, é um bairro, por exemplo, Penha, pertence a Sudeste. Ele, na divisão administrativa, ele está para Leste, mas na saúde ele está para Sudeste. Então, essa confusão às vezes acontece mesmo, né? Sapopemba, né? Algumas regiões o pessoal entende como Leste, que é muito divisa de São Mateus. Então, são exemplos que a gente realmente a população às vezes não fica tão claro, mas confunde, mas pertence a Sudeste. E aí, gente, no site da saúde existe esse mapa administrativo onde você pode tirar sua dúvida, consultar se a sua OBS, se o seu entorno está dentro da Coordenadoria Regional Sudeste ou se está na Leste, né? E tem o Busca Saúde também para você localizar os equipamentos de saúde que estão perto de você, né? Agora vamos falar dos avanços na região Sudeste, que é diversa, que é grande, contempla muitos bairros. O que a gente pode destacar nos últimos anos, Andresa, na região? Então, na Sudeste a gente tinha uma UPA, né, que era na região do Jabaquara, que é um convênio hospitalar, que era a UPA Santa Catarina. Hoje a gente tem um avanço de 8 UPAs no nosso território. Uau! E com possibilidade de serviços em construção, de UPAs em construção de mais 2, né? Então, é um avanço enorme. E unidades também, Cris, que a princípio não atendiam a população que vinha crescendo naquele entorno. E que a gente tanto entregou quando vai entregar. Por exemplo, o BS Parque Imperial,
o BS, Brás, né? Então, são exemplos de unidades que tinham uma estrutura que já não comportava equipe e as necessidades da população, e que foi avançando e que a gente conseguiu um ganho muito grande. O BS Gumercindo, no Ipiranga, que além de ter a unidade básica de saúde, tem uma equipe PAI, de programa de acompanhante de idosos, porque aquele território tem muitos idosos. E um ganho enorme para a população. Guarani Vargas também, que era o BS Vargas. E assim, importante destacar, Cris, que eram muitos imóveis alugados. E hoje tem muitos imóveis que a gente conseguiu, através de cessão de terrenos, com apoio do prefeito, imóveis construídos próprios. Então, a gente não onera o orçamento, né, público, e porque a gente está numa unidade adequada, construída, e tanto para o trabalhador quanto para a população. Então, isso é bem importante destacar. E é bom a gente falar também que essas novas UPAs, né, Andresa, além de serem obras que já vêm com um projeto de sustentabilidade, porque, né, a gente vive aí um contexto de importante necessidade de preservação dos recursos naturais e também de avanços tecnológicos. Por exemplo, eu queria que você falasse sobre a importância de ter mini-lab dentro dessas unidades, né? Equipamentos de alta tecnologia para exames, né? Isso. A gente vem avançando. Nas nossas UPAs, a gente tem um mini laboratório. Então, pacientes, na verdade, que são atendidos e que existe a necessidade de uma coleta de exame que antes demorava 3, 4, 5 horas, hoje ele consegue fazer no tempo máximo de 1 hora. Então, isso facilita e otimiza a decisão clínica do profissional que está atendendo, né, e a resposta para aquele paciente. Então, foi formidável a questão, né, dos mini-labs estarem dentro de um equipamento pré-hospitalar, como são as UPAs hoje. Então, foi um avanço imenso. E a questão também que a gestão trouxe, a questão do Fast Track, que é uma sala de atendimento rápido para os pacientes que não sejam mais complexos. Então, o paciente que é classificado hoje no atendimento, né, de classificação de risco, hoje que é TuLife, ele é classificado e ele dá para atender que não tem muitas queixas, ele rapidamente é atendido por um médico e uma equipe que fica dentro do consultório. Então, ele já é atendido, já é medicado e prontamente liberado. Então, isso é um avanço grande da gestão que a gente tem hoje em dia. E a gente consegue mensurar a redução desse tempo de espera pelo atendimento depois da implantação do Fast Track? Sim, Andresa? Muito, muito. Assim, pacientes que demoravam bastante para serem atendidos. Quanto tempo, assim, em média? 2, 3 horas. Hoje, 1h30, a gente consegue liberar esse paciente. Foi um bom ganho, né? Foi um avanço bem importante aí. Eu queria voltar um pouco na questão que você falou da população idosa. A tua região tem URSI, isso, não é? Tem 3 URSIs. Eu queria que você falasse desse cuidado com o idoso, porque a gente sabe que a longevidade está posta, né? A população no Brasil, e sobretudo na maior cidade do Brasil, está envelhecendo e buscando a qualidade de vida, né? E essa é a proposta do SUS, que é promover saúde e não tratar doença. Isso. Fala um pouco dessa assistência à população idosa, passando um pouco pelos equipamentos e as equipes, por favor. Claro, Cris. Hoje, na atenção básica, a gente tem as equipes, né, que fazem a avaliação. Então, o paciente, que hoje ele passa numa unidade, ele tem um instrumento que é a AMP, que é a avaliação multidisciplinar da pessoa idosa. Então, esse paciente, ele é avaliado e ele vai ser classificado. Então, um paciente que ele pode ser saudável, pré-frágil e frágil. Conforme a complexidade desse paciente, ele pode ou não ser encaminhado. Então, ele pode ser encaminhado para uma equipe PAI, que tem um médico que atende essa equipe, acompanhantes de idosos, que são pessoas que vão acompanhar esses idosos até da residência, para as necessidades dele de atendimento externo e referenciados, e as URSs, que têm especialistas que vão estar atendendo esses pacientes frágeis, que têm necessidade de, conforme a questão da fragilidade de necessidade clínica deles. Então, a gente tem toda essa amplitude e diversidade para estar atendendo conforme a complexidade desses pacientes. Importante destacar também, o município ele tem o programa de acompanhantes de idosos, que a gente vem avançando muito, né? Na Sudeste a gente já teve unidades novas e unidades que a gente ganhou equipes PAI, por exemplo. A gente tem o PAI Vila Sílvia, que foi recente, né? O PAI Gumercindo, o PAI no Guarani Vargas, que são equipes PAI que muitas vezes que
por questões sociais, o paciente, ele muitas vezes ele é sozinho, né? E a equipe vai até o domicílio do paciente, faz esse atendimento do paciente. Então, isso é um destaque, né, para o município, foi até apresentado fora do Brasil, né, o isso que eu ia programa dizer, PAI. o PAI, além de ser exclusivo de São Paulo, do SUS de São Paulo, ele é reconhecido internacionalmente, né, Andressa? Exatamente. Então, essa população que a gente vê, na verdade, né, tem menos filho e envelhece, tá envelhecendo, a gente tem que se preparar para isso. Então, o município de São Paulo já está preparado para esse avanço e tem construído através dos programas. Então, é bem importante. Na sua região também tem uma unidade de parceria, isso, né, de outra pasta da prefeitura e LPI. Vamos falar um pouco sobre esse equipamento e como ele funciona? Legal, Cris. Então, a única LPI 3 que tem no município, ele fica no território da região sudeste, ele fica na supervisão MOCA e assim, é um equipamento que ele é sob gestão da assistência social, então a pasta responsável é a assistência social, mas é o único equipamento que tem uma equipe de saúde lá dentro. Então, ele tem um médico, tem enfermeiro, tem nutricionista, tem fisioterapeuta que atendem lá. E assim, os idosos são muito bem assistidos lá. Então, é um case de sucesso, é um exemplo para o município essa questão da ILPI Canindé tá dentro e um diferencial do território da Sudeste também. E eu vou aproveitar esse assunto para a gente falar de uma importante componente do atendimento no SUS e que isso deve ser nacionalmente, mas que a gente vê em São Paulo uma constância nas capacitações dos profissionais, que é a questão da humanização. Né? Num equipamento como esse, o URSE, que lida com idosos, mais ainda, a gente vê a formação de vínculos muito valiosos entre pessoas em situação de vulnerabilidade e os profissionais de saúde. Fala um pouco sobre isso, Andressa, por favor. A questão da humanização é muito importante, né? A gente sempre fala que o acolhimento começa desde a porta da unidade, né? Sim. O paciente ele tem que ser acolhido, a equipe tem que estar muito bem alinhada para receber esse munícipe desde da entrada na unidade por todas as salas que ele passa, então todos os consultórios e no domicílio, na oportunidade de ter equipe de estratégia de saúde da família. Então, o trabalho humano, olhar para o paciente conforme cada necessidade, a gente tem até unidades que a gente brinca, né? Por exemplo, o BS Paris, que a gente fala que é uma unidade que tem um diferencial, que é uma unidade ONA, porque você vai na recepção, tem diversas nacionalidades, tem até pacientes vindos, imigrantes, né, de Bangladesh, por exemplo, que o profissional tem que entender como é que é a cultura daquele paciente e tratá-lo conforme, respeitando a cultura de cada paciente, né? E trazer também um atendimento muito humano, muito singular, a gente fala, né? Que todo paciente ele tem que ser atendido na questão do modelo do projeto terapêutico singular. Então, sempre entendendo a individualidade de cada paciente. Então, é um exemplo, né? São Paulo, em outros lugares do Brasil também, mas São Paulo recebe muitos imigrantes, né, Andressa? Muito. Então, assim, o trabalho do SUS aqui na capital com essa população tem sido muito importante para essa inclusão dessa população na saúde, porque, como a gente falou aqui, né, a proposta do SUS é garantir saúde, promover a saúde. A gente quer prevenção para não ter de tratar doenças, né? Que é uma população saudável, uma população equilibrada, né? Dentro de uma cidade, ainda mais uma cidade com esse tamanho, né, Andressa? E aí eu queria que você falasse um pouco dos desafios que você vê para essa região tão diversa, que já teve tantos avanços, mas certamente tem desafios, porque na saúde eles não param de aparecer, não é não? Exatamente. São muitos os desafios, a gente tem avançado nos equipamentos, né? Nas inaugurações a gente vê também muito, por exemplo, alguns equipamentos como as UPAs, que são divisas em algumas regiões, a gente acaba vendo pela qualidade da assistência, pelas possibilidades e as facilidades de acesso, muitos pacientes que vêm para o nosso território que não são do nosso território, são do ABC, de outros municípios, e isso daí tem sido um desafio, né? Uma oportunidade, claro, de falar, de conversar com os outros municípios e desenvolver e fazer essa articulação para que ele atenda a linha de cuidado, que se o paciente é de urgência, nossos equipamentos são muito
porta aberta, a gente não nega ninguém, né? Claro. Mas desenvolver a linha de cuidado, que é o que a gente não pode perder, né? No tratamento longitudinal. Então, esse daí é um desafio, né? Eu acho que a gente avança, todo mundo quer vir para São Paulo ser atendido, sim, né? Sim, isso no Brasil todo. Imagina na fronteira, né, de um município. Exatamente. Então, a gente tem acontecido bastante isso no nosso território. E isso tem a ver também com São Paulo ser pioneiro em muitas linhas de cuidado, né? Como da dor, né? Queria que você falasse um pouco disso, porque a sua região inaugurou essa linha de cuidados da dor crônica, que é uma patologia muito atual, e no pós-pandemia eu acho que isso chamou mais a atenção da saúde, da área da saúde, não é não? Exatamente. Nós fomos pioneiros, nosso território ele tem o primeiro centro de referência de dor crônica do município, é na Sudeste, né? Ele fica na região da saúde, que é a supervisão de Jabaquara, Vila Mariana. É assim, você se apaixona, né? Visitando lá, você se apaixona. É por coordenadoria, né? A proposta. E assim, o paciente muitas vezes ele vem com uma queixa para a unidade básica de saúde, mas que envolve um atendimento global, que não é só aquele ponto de dor que muitas vezes ele fala para aquele profissional. E aquela dor que se estende, existe um protocolo específico, esse paciente ele é encaminhado para o Centro de Referência de Dor Crônica, que desenvolve um papel primordial, né? Então, ele tem fisiatra, ele tem psicólogo, ele tem o farmacêutico, porque assim, a importância do farmacêutico dentro do centro de dor crônica, o que é importante? É porque ele faz a interface entre as diversas medicações e tratamento que esse paciente faz. Porque muitas vezes o profissional, ele atende uma demanda, né, uma queixa do paciente, o outro também, mas essa linha, esse projeto terapêutico, ele não é singular. E quando a gente fala do centro de dor crônica, isso é otimizado e assim, é bárbaro, né? A questão da avaliação dos pacientes referente ao atendimento de serviço é praticamente a máxima. Todos que são atendidos, eles têm uma avaliação que é brilhante. É muito bom mesmo o atendimento lá dentro. Porque, assim, o SUS, ele já trabalha com essa linha de equipes multiprofissionais, justamente porque uma dor pode ter um fundo emocional, né, Andresa? Então, ali no acolhimento, já você consegue, com essa equipe, detectar a origem e tratar, que ninguém merece viver com uma dor todos os dias, né? É uma coisa muito complicada. E eu queria que você falasse também já que a gente está falando de excelência do serviço de saúde, da certificação ONA. Isso. Como está sendo na sua região, esse processo de certificação de excelência para as unidades? Obrigada pela oportunidade, Cris. Assim, a princípio, né, eu acredito que a gestão em si entendeu como uma oportunidade, né, e um desafio, né, a princípio, a questão da certificação em unidade básica de saúde. Mas uma oportunidade da própria gestão se debruçar e avaliar todos os processos e uniformizar os processos dentro das unidades. Então, a gente conseguiu um avanço bem importante. Até tem uma das nossas assessoras, que são assessoras de qualidade, tem unidades que foram avaliadas. Além da certificação de qualidade, é a questão tem uma avaliação ainda superior à qualidade, de tanto que conseguiram avançar nos processos. E o próprio gestor da unidade, né? Eu acho que foi uma oportunidade de educação mesmo, né? Continuada dele rever processos, ter uma avaliação crítica do próprio trabalho e evoluir e avançar, né? Tem alguns gerentes que a gente vê antes da ONA e depois da ONA, né? Que a gente consegue ver e avaliar realmente um trabalho que avançou e eles ficam bem satisfeitos. A princípio foi um desafio, mas hoje eles ficam bem satisfeitos e aguardando, né, a segunda fase aí, de repente, se ocorrer da ONA. Com certeza. E o resultado desses processos de qualificação que resultam na certificação é o melhor atendimento à população, né, Andresa? E quando vocês visitam as unidades, vocês conseguem aferir isso, né? A saúde agora até tem um sistema, né, que após as visitas, esse sistema registra. Explica um pouco. Hoje em dia, a secretaria, ela está inovando, né, com um sistema que chama SARA, que é um sistema que, na verdade, ele direciona a visita do profissional, né, no caso, o supervisor técnico de saúde, né, que é o fiscal do contrato. Como é que ele faz essa visita? Então, ele vê tanto as questões estruturais quanto técnico-administrativas. Então, ele dá diretriz de forma, através da tecnologia,
olhando essa unidade de forma mais profunda e direcionando. E como é que a gente faz essa avaliação? Então, é bárbaro, é inovador, né? Andresa, vamos falar um pouco de telemedicina, que eu sei que na sua região está bastante avançado. Exatamente. E que os resultados são muito positivos no atendimento à população. Realmente, na Sudeste a gente avançou bastante em telemedicina. Hoje a gente tem telemedicina implantada em todas as unidades básicas de saúde. Nós estamos avançando para os HDs, para os CAPs, para fazer a comunicação entre um serviço e outro. É extremamente importante essa questão da tecnologia estar avançando, né? Nós somos pioneiros, né? A Sudeste é pioneiro na telemedicina e a gente fica muito feliz, né? De ver os avanços, o investimento. Então, é um case de sucesso e que a gente gostaria de compartilhar e destacar, na verdade. Que legal, parabéns! E isso é muito importante mesmo, porque a teleassistência está avançando não só no Brasil, como no mundo, né? Como uma solução, reduzindo o tempo de espera, né? Por consultas, por exames. Exatamente. E em casos que isso pode ser feito dessa forma, né? Com uma consulta online. E vocês têm consultórios digitais nas unidades? A gente tem consultório digital nas unidades. Então, o paciente hoje, muitas vezes o que acontecia? O absenteísmo dele não conseguir se dirigir a um ambulatório de especialidade, um HD. E para algumas especialidades, por exemplo, da cardiologia, hoje ele já consegue, dependendo da demanda do CID específico, ele consegue ser atendido na sua unidade de referência. Então, um médico por telemedicina e uma equipe consegue atendê-lo, né? E também a interconsulta, que o profissional que atende ele, que tem vínculo generalista, ele faz uma consulta compartilhada com o especialista. Então, é uma oportunidade do profissional ganhar expertise, né, naquela especialidade, como do paciente, né, da qualidade da assistência que ele tem ali naquele atendimento. Então, os pacientes ficam muito satisfeitos com o atendimento, então é bem legal. A gente tem cardiologia, dermatologia, psiquiatria, são hoje as especialidades, e a gente está com uma proposta, né, de neuro, também tem essa especialidade como possibilidade. Interessante. Bom, Andresa, eu queria pedir a você, então, para a gente encerrar, que você deixe aí um recado para a população que está dentro desse território da CRS Sudeste, que você diga aí qual o sentimento dessa coordenadoria a respeito dos avanços e que os convide a estar mais perto do SUS, da capital, na sua região. Exatamente. Agradecer a oportunidade, Cris, e falar que, assim, a população, os conselheiros gestores, a gente trabalha muito com a questão da gestão participativa, viu, Cris? Sim, isso é importantíssimo. É importante destacar e respeitar sempre que a gestão, ela é tripartite, né? Então, tanto a gestão tem que ter a participação do conselho, do trabalhador, e que, assim, a gente tem que trabalhar muito em conjunto. A gente só constrói política pública com todas as interfaces, né? Então, dúvida que vocês tenham, a coordenadoria está à disposição, a Coordenadoria Regional de Saúde, e mais perto ainda do território, as supervisões técnicas de saúde. E a gente se colocar à disposição, e a gente está sempre aberto de forma transparente. E sempre acreditando que os avanços, ele depende dessa construção. Tá bom? Agradecer o convite. Muito bem, parabéns e sucesso aí nas empreitadas futuras na região. Eu gostaria de convidar você também para se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe nossos conteúdos e até o próximo episódio do Saúde Cast SP.